Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia que vai se finalizando. Ele nos sustenta, Ele não tosqueneja. Hoje Ele está nos falando sobre o temor, o princípio da sabedoria. Provérbios 14, no versículo 6, diz: o escarnecedor procura sabedoria, mas nada encontra. Já aquele que possui o discernimento, aquele que discerne, ele busca o entendimento e chega facilmente a seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós buscamos a sabedoria, que é válida, primeiramente para salvar a nossa alma, e depois para anunciar aqueles que estão rumo à condenação, estes recebem facilmente o entendimento, porque Cristo revela a quem o quer, e Ele revela aqueles que perseveram no entendimento, do qual é válido para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e para que alcance a salvação e a vida eterna, para que através pelo mesmo Espírito é dado variedades de dons, e pelo mesmo Espírito é dado variedades de ministério. E aquele que opera segundo o amor, do qual os dons são irrevogáveis e devem ser operados segundo o amor, exercendo o direito, a justiça, a equidade, mais ainda ele revela. Mas a Bíblia diz que aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é mundano, acaba se tornando um miserável, porque devemos ter zelo, para que todo aquele que ele revela, Judas, o Iscariote, é um exemplo do escarnecedor, do insensato, porque ele estava recebendo ali o maná que estava diante dele, Jesus, mas ele não buscava para prolongar os seus dias, para que vão bens e longos nessa terra, e ele disfarçava, mas ele buscava para interesse próprio, bem como quando ali Jesus é ungido com aquele vidro de alabastro, quando ele diz que desperdício 300 denários, deveria vender e doar aos pobres. Jesus disse: vós tereis os pobres junto de vós sempre, mas a mim esta está fazendo o que ninguém fez. Na verdade, Judas, o Iscariote, a intenção dele, aparentemente a sua fala era até de benevolência, mas havia falsidade, no seu interior. Na verdade, era porque se aquele dinheiro entrasse no gasofilácio, mais uma quantia da qual ele subtraía constantemente. O escarnecedor, aquele que Jesus disse aos discípulos: vós por esta palavra já estáis purificados, santificados, mas nem todos, porque ele sabia daquele que o havia de o trair. Assim como a Bíblia diz hoje para acautelai-vos do fermento dos fariseus, aqueles que seguem entendimento de próprios olhos, que ao invés de aproximar o povo de Deus, tem distanciado a cada dia, porque estão em interesses próprios, como Jesus dizia aos religiosos da época e nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vós sois aqueles que apropriaste da chave da sabedoria,
não herdais o reino dos céus, e ainda está impedindo aqueles que estavam prestes a entrar. Jesus também advertia a eles, né, que até as meretrizes, né, estavam se arrependendo e herdando o reino dos céus primeiro que eles, que se diziam que eram santos, que eram justos, né, e não se alcançava, porque estavam como obras da lei, e todos tropeçam de muitas formas, mas pela graça sois justificado. Pela lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos, e como Jesus sempre nos ensina, não se justifica, né, por si mesmo. Ele dizia: vós sois aqueles que justificam a si mesmo, vós sois aqueles que declaram a própria benevolência, mas sabemos que Jesus é aquele que sonda o intento da mente e do coração, é aquele que dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, né? E como ele nos disse por esta semana, aqueles que estão operando segundo a lei, as obras da lei, está sobre maldição, porque maldito é todo aquele que está, né, pendurado no madeiro. Mas todo aquele que o alcança e segue perseverante com ele, pela fé, ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições, e nós tornamos filhos, né, do Deus vivo. Tornamos aquele que é abençoado por Deus, ninguém amaldiçoa, né? Agindo ele, ninguém impedirá. A porta que Jesus abre, ninguém fecha; que ele fecha, ninguém abre. E assim nós devemos perseverar, né, dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a equidade, né, perseverantes, caminhando adiante, sem retroceder, né, jamais amoldando segundo o padrão deste mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Perseverantes no amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todas as suas posses. Lembrando que muito melhor do que sacrificar é a obediência. Ele nos ensina o que é mais importante: o ouro, a prata, ou o altar que santifica, né? Assim nós devemos perseverar, e também com o amor ao próximo, amando o próximo como a ti mesmo. Aquele que não tem zelo pela sua própria alma não tem o zelo pela alma do próximo, né? Jesus disse: deixai-vos, né? São guias de cego, né? Porque um cego não pode guiar outro cego, ambos sucumbirão, né, na cova. Ele disse: hipócrita, tira primeiro a trave do vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão, né? Porque temos que estar ouvindo as advertências do Espírito Santo, né? Porque aquele que tiver ouvidos, ouça. E temos que ter a visão, né, do reino dos céus, porque sem a visão não adianta, né? Temos que resplandecer a luz para aqueles que estão cegos nas trevas. Jesus os exortava: não tem o dia 12 horas, né? Andai na luz do dia, né, antes que escureça e venham as trevas, né? Temos que andar na luz. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, né? E a luz expõe as suas más obras. Tudo o que foi dito nas trevas é revelado na luz, né?
tudo que foi dito nas recâmaras, dentro dos quartos, é anunciado no alto dos telhados. É inevitável, né, que venham os escândalos. Mas ai daqueles por meio do qual deles vêm, né? E muitos são os que estão, como Jesus disse, né? Como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é um sepulcro caiado, né? De onde procede, né, as vossas brigas, dissensões, invejas? Tudo procede, né? A saída de tudo está no coração. Por isso que o escarnecedor busca, mas não alcança a sabedoria. Já aquele que tem, através do exercício constante da fé, ele discerne entre o bem e o mal, né? Através do discernimento. Ele alcança a maturidade, né, em Cristo. Não falamos desta sabedoria desta era perversa, dos poderosos que já vai desvanecendo, do qual a Bíblia diz: não temas, quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Quando for, não levará nada consigo, é como uma erva, né, que murcha juntamente com a flor, que a sua glória desvanece, né? Já ele concede graça, né, aos humildes e se opõe aos arrogantes. Por isso que aquele que persevera segundo o coração de Deus, através do discernimento, né, lhe vem facilmente, né, a sabedoria. Em nada se gloria a não ser na fraqueza, do qual a sua graça nos basta. Ele nos aperfeiçoa dia após dia, né? E mais um dia que vai se findando. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A nossa confiança, a nossa esperança está nele, né? E mais um dia na vigilância, na oração, né? Vigiai e orai sem cessar, né? Porque estes que perseveram segundo a justiça, ele disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados, né, aqueles que serão fartos, né, que têm sede, e ele é aquele que nos sacia, né? Porque muitos são os que ficarão com a língua ressequida, né, por rejeitarem. Ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, das qual não retém água, né? Foram negligentes no ensino, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas se não tiver o temor, que é o princípio, como ele está nos dizendo hoje, não se alcança a sabedoria, não se alcança um entendimento, que é desviar do mal, que só é possível através do exercício constante da fé, que se alcança o discernimento, do qual se examina os espíritos, né, do qual se coloca na balança e pesa os espíritos, e a sua balança é fiel e verdadeira. Ele odeia aqueles que usam de pesos enganosos, né, suas medidas são justas, como a palavra diz, ainda que alguns pensem que pode ser palavra humana: com a mesma medida que medires, medireis, sereis medidos, né? E como ele sempre nos ensina, continua anunciando a verdade. Esta casa é uma casa amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça, né? Cabe a nós anunciarmos a verdade, que é viva e eficaz. Aqueles que derem ouvidos, né, que se arrependem, alcance, porque ele diz que haveria um remanescente com o nome escrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos.
do qual ele provaria sua qualidade, suas obras pelo fogo, e seriam purificados como sabão de lavandeiros. Mas a Bíblia diz também que alguns que blasfemaram contra o seu Espírito, a estes nem oreis, porque ainda que oreis não vos ouvireis. Nos diz também a palavra do Senhor que muitos, por terem se amoldados segundo o padrão deste mundo, estariam como cócegas em seus ouvidos, né? Não iriam suportar quando ouvisse a sã teologia de Cristo, né? Iriam sentir como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar, porque criaram, né, doutrinas das quais apacentam a si mesmo, né, para interesse próprio. Mas nós não somos daqueles que traidores na fé, somos daqueles que permanecemos segundo a fé, juntamente com as obras de justiça, que andam juntas, né? Dia após dia nós perseveramos. Um final de dia abençoado a todos, com graça, com sabedoria, vigiando e orando sem cessar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.